Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Você já ouviu falar no mundo intraterreno, o mundo subterrâneo, aquele que está debaixo da terra? Pois é, tem muitos grupos, sejam espíritas, esotéricos, por fim, que afirmam que eles vão até esses locais, eles vão de forma etérica, isto é, o espírito, a alma sai do corpo e chega até esses locais, ou ainda com o próprio corpo físico. Para quê? Segundo eles, para falar com seres evoluídos que moram lá, os mestres do inframundo. E o propósito deles é trazer sabedoria para a humanidade. Bom, de cara nós sabemos que isso não é positivo e mais, a Bíblia fala sobre esse mundo subterrâneo. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo A Lenda dos Néfilins, que são os anjos que pecaram, caíram e hoje estão presos nessas regiões inferiores. No entanto, mesmo em prisões, eles têm contato com essas pessoas, trazendo falsos ensinamentos para que a humanidade cada vez mais se distancie da vontade plena de Deus que está na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a Bíblia no hebraico e vamos ver o que ela nos ensina a respeito desse mundo inferior. Peço humildemente o seu like. E se você gosta de assuntos de teologia, do fim do mundo, os mistérios bíblicos, você está no canal certo. Se inscreva no canal. Deus te abençoe. Vamos estudar agora. Estamos vendo a capa desse vídeo com o tema Terrom, o mundo subterrâneo. Terrom é uma palavra em hebraico, o CH ele tem som de 2 R's, tá bom? Então, Terrom, o mundo subterrâneo. Nós vemos aqui, né, claro, uma figura ilustrativa, uma pessoa chegando até esse mundo, a região de cavernas, de túneis. Então ele está diante de um portal. E nós temos aqui pelo menos 2 discos voadores nesta figura. O pessoal que afirma ir até essas regiões, eles acreditam que existem discos voadores, mas que não vêm do céu, não vêm do espaço ou de outros planetas, e sim do centro da própria Terra, no inframundo, porque diz que os seres lá são mais evoluídos, então eles são superiores à raça, à etnia humana, e eles são capazes de criar os discos voadores, criar os portais. Então a ideia é essa. Vamos agora para a Bíblia. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Devido ao avanço da ciência, ou melhor, deixa eu falar de uma maneira mais fácil, devido ao que a ciência moderna tem ensinado, então muitos teólogos eles estão acreditando que tem um espaço enorme entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali teria um tempo incontável, milhões ou até bilhões de anos. Muitos teólogos acreditam nisso. O que eu acredito? Eu acredito na visão mais antiga e conservadora, de que os céus e a terra foram criados ao mesmo tempo. Nós vemos aqui 2 reinos. No versículo 2 fala como que estava a terra. Vamos ler. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ou informe, tanto faz. Havia trevas sobre a face do abismo, e a palavra abismo aqui é Terrom. Veja bem, no hebraico existem outras palavras que têm o significado de abismo, mas quando a Bíblia fala Terrom, está falando o abismo, ou seja, algo que é diferente dos demais, é algo específico. Então é um nome que nós temos aqui que, claro, nós não costumamos falar assim. Na língua portuguesa a gente deixa como abismo e pronto, acabou.
Então diz assim: havia trevas sobre a face do Terrom, e o Espírito de Deus, Rua Elohim, pairava sobre as águas. Provérbios 8, 27, quando ele preparava os céus, ele quem? Deus. Aí estava eu. E esse eu, no capítulo 8, diz que é a sabedoria. Mas nós que servimos ao Messias, Yeshua, Jesus Cristo, nós acreditamos que aqui é um texto completamente messiânico, é o Messias que está falando. Então, quando Deus preparava os céus, o Messias estava junto. Quando traçava o horizonte, e aqui em hebraico a gente pode ler também como compasso, círculo, roda, sobre a face do Terrom. Isso significa que acima do Terrom, da face dele, é algo circular, é como uma roda, como um compasso. É nesse sentido que o versículo está falando. Então, em cima do Terrom, ou sobre a face dele, é totalmente circular. Nós temos então, nesses dois textos que lemos, três reinos: o reino dos céus, o Hashamayim, nós temos o reino da terra, Haaretz, mas também temos o reino do abismo, o Ha-Terrom. Nós temos aqui ao lado esquerdo uma figura ilustrativa que os mais novos, quando olham, podem falar assim: isso aí é da terra plana, né? Na verdade, pessoal, esse tipo de figura era utilizado nas Bíblias antigas. Então, qual que é a ideia que se tinha, né? De que havia aqui o firmamento, vou falar no tempo presente, o firmamento e aqui as suas comportas. Então, em hebraico, o firmamento é chamado de raquia. Nós vamos ver isso mais para frente e também em outros vídeos. As suas comportas, aruvot. Então não eram simplesmente comportas ou janelas, é algo específico para o firmamento. Acima do firmamento, águas, então tem águas abaixo, mas também acima. E acima de tudo isso, o Sherakim, ou seja, o terceiro céu. Tá? Mas hoje eu não vou falar do céu, vou me concentrar na terra e principalmente o abismo. Então nós temos a terra, aqui os oceanos, as montanhas, as planícies, os vales, e abaixo de tudo isso, abaixo dos oceanos, nós temos o Terrom, chamado de abismo. Olha que coisa interessante, nós vimos no vídeo anterior, a lenda dos Néfilins, o texto que diz sobre as montanhas debaixo da terra. Pois é exatamente isso aqui, o Terrom. E aqui na ilustração foi colocado também o Sheol. O Sheol é o mundo dos mortos, ou seja, é o mundo espiritual para aqueles que são condenados, oposto ao paraíso. Então, que ele está junto com o Terrom. Bom, como o assunto é o Terrom, ele tem fontes de águas, muitas águas. Vamos ver isso. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se. No hebraico seria a palavra rasgaram, literalmente rasgaram todas as fontes do grande Terrom. Há uma expressão em hebraico que seria assim: os olhos d'águas do grande Terrom, tá bom? Em português fica melhor as fontes do Terrom. E as comportas, como eu falei, comportas aruvot, é uma palavra específica para comportas ou janelas dos céus, tá bom? Então, e as comportas aruvot dos céus se abriram. Provérbios 8, 28, quando firmava em valentia, se em valentia não colocaram nas traduções, mas ele tem. Então, quando firmava em valentia as nuvens de cima, que nuvens de cima é essa? O terceiro céu, que eu falei na figura anterior, o Sherakim, tá? Eu só estou colocando os nomes no vídeo de hoje para vocês se familiarizando. Nos próximos vídeos a gente vai aprender mais sobre os céus. Então, lendo novamente o versículo, quando firmava em valentia o Sherakim,
quando estabelecia as fontes do Terrom, ou as nascentes dos olhos d'águas do Terrom, tá? É assim que fica em hebraico. Então, o que está falando aqui? Que o Terrom, ele tem água. No primeiro texto está falando do dilúvio. O dilúvio, quando choveu, não foi só a chuva que estava no firmamento, mas também o abismo foi aberto e Deus liberou as águas que estavam, as fontes de água que estavam ali no Terrom. O Terrom, ele tem água. Agora nós vamos ver aqui uma reportagem, ou melhor, um mapa mundi das águas subterrâneas. Os cientistas admitem que debaixo da terra tem água. Tem várias reportagens, você pode pesquisar em várias plataformas, em vários sites espalhados pela internet, mas eu vou deixar aqui uma referência, né? O site ECOA, acho que é assim que fala, ou ECOA, mas acho que é ecoa.org.br. Aí tem, cientistas descobrem outro oceano debaixo da Terra. Tá aqui então o caminho, eu vou ver se eu deixo na descrição, sobre uma pesquisa que eles fizeram sobre as águas. Eu quero ler só uma comparação que eles fizeram. Olha aqui, se fosse possível retirar esta água e depositá-la sobre a parte seca da terra, ela poderia produzir um dilúvio que cobriria todos os continentes, comum a profundidade de 180 metros. Então você está olhando aqui na tela, tudo isso aqui em azul é a quantidade de água abaixo da terra. Se a gente pegasse toda essa quantidade, repito, segundo aquilo que os cientistas acreditam, segundo os dados que eles têm, porque pode ter mais água do que isso. Mas se pegasse todo esse volume e colocasse para cobrir todos os continentes, nós teríamos uma profundidade de 180 metros. É muita coisa. Então, em vez de cobrir todo o continente, cobrir todo o planeta. Então, calcula-se que poderia, cobrir todo o planeta 52 metros. É muita coisa, isso é muita água. E de onde vem essa água? Do céu? Do mar? Não, ela vem de baixo, do Terrom. Então, o Terrom tem água. E após o dilúvio, o que o nosso Deus fez? Ele fechou o Terrom. Hoje o Terrom encontra-se fechado, lacrado. Fecharam-se as fontes do Terrom e também a Aruvot dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Então o Terrom está fechado. Salmo 104 diz: tomaste o Terrom por vestuário e o cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Então, peraí, o Terrom foi coberto por Deus e as águas ficaram acima das montanhas. Que montanhas está falando? As montanhas da terra ou debaixo da terra? Boa pergunta, mas se a gente pegar os textos de 1 Pedro e também de Judas, que eu falei no vídeo A Lenda dos Néfilim, vai ficar mais fácil compreender que trata-se aqui do mundo subterrâneo, das montanhas que ficam abaixo da terra. Então olha só, pessoal, o Terrom, ele encontra-se hoje fechado. No entanto, ele também tem vida, ele tem habitantes. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. O que está debaixo da terra, pessoal? O Terrom. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui trata-se de um episódio maravilhoso, onde o apóstolo João ele teve uma visão dos céus, ele viu o próprio Deus, a sua glória, ele não viu o rosto, mas ele viu a glória, e na mão de Deus estava um livro. Ninguém podia abrir esse livro e até mesmo olhar para ele. Neste momento a Bíblia nos revela que nem nos céus. O que tem nos céus, gente? Anjos, seres viventes, os serafins, os querubins, toda a população, os 24 anciãos, que inclusive os 24 anciãos eles tinham suas coroas, eram pessoas de posição honrada.
mas nem mesmo eles poderiam abrir esse livro, olhar para o livro, nem na terra e nem debaixo da terra. No céu tem uma população, na terra também tem, e debaixo da terra, que é o Terrom, aqui está nos mostrando que há também uma população debaixo da terra, o inframundo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Fica fácil para a gente entender que no céu eles adoram a Deus. Aqui na terra eles também adoram a Deus. Mas esse texto de Apocalipse diz que também quem mora no mar e debaixo da terra adorou ao Senhor. Então, no Terrom há vida. No mar também, não é só a que conhecemos. Os peixes, as baleias, os frutos do mar, tem mais coisas ali que nós realmente não sabemos. Hoje, o Terrom está fechado, está lacrado. No entanto, ele vai se abrir. Vamos ver. O quinto anjo tocou o chofar e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do Terrom. Ela abriu o poço do Terrom e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ar aqui é a palavra raquia, ou seja, o firmamento. O que a Bíblia está nos falando? Uma estrela cai do céu direto no Terrom. Ela abre o Terrom, ela tem a chave. Claro que isso é uma expressão, embora há pessoas que acreditam aqui que a estrela é um tipo de anjo. Até pode ser, mas pelo contexto provavelmente não, porque diz assim: o quinto anjo tocou o seu chofar, e poderia estar escrito assim: e então um outro anjo veio, ele pegou a chave e abriu o Terrom. Poderia estar assim, mas não está. Por quê? Provavelmente a estrela é um corpo celeste que vai cair e vai abrir esse abismo. Esse abismo está fechado hoje, mas ele será aberto. E quando o Terrom for aberto, o que vai sair dele? Água? Não, ao contrário, muita fumaça. Agora olha que interessante, né? Essa fumaça, ela sobe até chegar no firmamento. Tudo fica escuro. Algumas pessoas aqui no YouTube acreditam e têm feito vídeos falando sobre isso, que aquele acelerador de partículas, principalmente o CERN, será o responsável por abrir o Terrom. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O CERN pode ser sim um portal, e esse assunto, os portais, Terrom, eu devo falar só no próximo vídeo, porque a gente tem muita coisa para revelar aqui ainda. Então assim, o Terrom, ele vai ser aberto por uma estrela, por um corpo celeste, e não por um acelerador de partículas. Mas esse acelerador pode ser sim um portal. Se eu disse que tem pessoas que afirmam que chegam até o centro da Terra, até o abismo, o Terrom, isso significa que existem portais, porque a sua principal porta está fechada hoje, está selada, mas vai se abrir. E quando se abrir, o que vai aparecer? Muita fumaça, e vem da grande fornalha. Então nós vemos que escureceu o sol, escureceu o céu, o firmamento. Aqui temos o dia da escuridão. Então obviamente tem a escuridão bíblica, mas não está falando aqui que vai ser 3 dias. Parece que vai ser muito mais do que 3 dias. Vamos ver. Também da fumaça saíram gafanhotos. Esse gafanhotos em hebraico é a palavra arbe, ou ainda arebe. Tá? Então também da fumaça saíram gafanhotos, ou arebe, para a terra. E foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra.
Que estranho, né? É gafanhoto, mas tem poder de escorpião? Será? Vamos entender o que é isso aí. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. O selo aqui é a palavra rotam, tá? Que quer dizer sinete, carimbo, tá? O selo de Deus na sua testa ou na sua fronte. Então tem a marca do anticristo, que será colocado na testa ou na mão direita. Mas também pessoas de Deus, de Elohim, eles serão selados na testa, tá? Serão carimbados, digamos assim, serão marcados. Estes gafanhotos, Arebe, eles receberam uma ordem. Primeiro eles saem da onde? Do Terrom. Então eles são seres viventes debaixo da terra. Eles vêm atormentar a todos aqueles que não têm o selo de Deus na sua testa. Não é para acabar com a vegetação, com as plantas, mas é para atormentar aqueles que não têm a marca de Deus. Isso significa, aqui a gente sabe que o quinto anjo que tocou o seu chofar, aqui é o tempo da grande tribulação. De repente alguém acha que isso aqui já aconteceu. Não, não aconteceu ainda não. Com toda certeza, ainda não aconteceu. Então é no período da grande tribulação. Ou seja, mesmo o anticristo lutando contra o povo santo, nós vamos ver a mão de Deus contra o povo do anticristo, contra aqueles que têm a marca da besta. Isso significa que o povo de Deus também será protegido, vai ter milagres, vai ter grandes sinais aí. Muito interessante. Olha só, foi-lhe também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Olha o tempo aqui, não sei se é tudo isso que vai durar a escuridão, mas esses gafanhotos, que na verdade é Arbe, eles vão atormentar essas pessoas, não vão matar não, mas eles vão atormentar quem não tem o selo de Deus, eles vão atormentar por 5 meses. Olha, é bastante tempo. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então você vê que fala que é gafanhoto, a tradução diz gafanhoto, mas eles têm o poder dos escorpiões. E aqui está dizendo de novo, o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então não é bem gafanhoto, é outra coisa. Já já nós vamos ver o que é esse Arbe. O que será que o apóstolo João viu? Esses seres aqui, esses gafanhotos, tinham o rosto de homens, a cabeça deles haviam coroas que pareciam de ouro. É coisa estranha, né? Cabelo igual de mulher, ou seja, um cabelo longo, um cabelo grande, dente de leão, couraça de ferro, as asas, o barulho delas era como de muitos carros, de muitos cavalos. Carro na Bíblia, gente, é carruagem, tá? Que é movido por tração animal, pelos cavalos. Eles ainda tinham ferrão e o ferrão era como de escorpião. O que será que João viu? Muita gente tem essa ideia aqui. Nós estamos vendo aí os helicópteros, aviões, tanques de guerra. Faz sentido, porque olha só esse caminhão aqui embaixo. Ele realmente lembra um pouquinho o escorpião. Aqui estaria a cauda e aqui o ferrão. Então faz um certo sentido os tanques de guerra, os helicópteros. Agora, os gafanhotos, eles tinham um rosto de homem. Olha só para esses 3 aqui, né? Cada um com um capacete diferente. Na sua cabeça, coroas como que parecendo ser de ouro. Olha bem para essas figuras, para essas fotos. Então, muitos defendem a ideia de que a visão que o apóstolo João teve, na verdade, foram de homens de guerra e todos esses maquinários, esses veículos terrestres, aéreos, até poderia ser,
mas por outro lado não faz muito sentido, porque estes seres que a Bíblia cita, eles habitam aonde? No Terrom, e eles saem quando o Terrom é aberto. Então não faz muito sentido. Eles têm um rei, eles têm um príncipe. Mas antes de falar desse rei, qual que era a missão deles? Atormentar todos aqueles que não têm a marca, o carimbo, o selo de Deus na sua testa. Então será que esse exército aqui é dos discípulos de Jesus? Eles vão guerrear, eles vão atormentar os servos do anticristo? Será que é isso? Não faz muito sentido. Agora, uma outra pergunta, né? Se caso a gente está vendo essas fotos aqui, poderia até João ter visto esta cena. Agora, se porventura ele assistisse um filme de ficção, o Aliens versus Predador, será que ele não iria descrever da mesma forma que ele descreveu aqui no Apocalipse? Cabelos como das mulheres, ou seja, cabelos longos. E aí tem cauda, que tem ferrão, esse aqui é o Alien, né? E falando no Alien, olha que interessante, a gente tem essas duas figuras, tem vários filmes, e aqui uma arquitetura antiga, em Palência, na Espanha. Será que não é o mesmo personagem? Olha o formato da cabeça, olha só essas coisas, ossos, sei lá o que é isso, nas costas. É muito parecido, né? Será que o pessoal daquele tempo, dessa arquitetura, já sabia de alguma coisa? Ou foi os autores do filme Aliens que se basearam nessa arquitetura? Estranho, né? Vamos voltar para a anterior. Eu acredito que das características aqui, faltou as asas e talvez o rosto de homem. Mas por que eu estou mostrando isso? Para a gente pensar um pouquinho. Será que realmente o apóstolo João, ele viu homens de guerra, maquinários, helicópteros, tanques? Ou ele viu algo mais parecido com aquilo que os filmes de ficção nos mostram? São coisas para a gente pensar e também especular. Então vamos agora na raiz da palavra, arbe ou arebe. A maioria das traduções colocam como gafanhotos, mas essa palavra em hebraico, tá, gente? Lembre-se que todos os vídeos aqui, mesmo no Novo Testamento, eu procuro seguir uma tradução no hebraico. A tradução para o grego não muda quase nada, é que no hebraico tem certas palavras que dão mais sentido com o Antigo Testamento, há uma ligação muito forte. Então, arbe, na verdade, não é somente gafanhotos, mas pode ser também centopeia. Aqui tem dois tipos, sabemos que tem vários tipos de centopeias. Eu coloquei dois aqui. Salamandra, que também tem alguns tipos. A salamandra seria um réptil, seria um tipo de lagarto. A áspide, mais conhecida como cobra do deserto, a cobra do calor, por fim. Também o gafanhoto, eu coloquei um tipo de gafanhoto. Nós temos ainda, como tradução mais moderna, gênios do espaço, ou ainda seres que vêm do céu, que moram na parte do céu. Eu coloquei a foto aqui, né? Hoje, o que tentam colocar para a gente? Os seres espaciais, os gênios, que são muito mais desenvolvidos do que nós. Tá aqui a foto deles, né? Esses últimos. Mas arbe também significa nave, barco, bote, aparelhos aquáticos que inclusive voam no ar, no céu. Estranho, né? E interessante. E ainda grades do espaço. Então nós temos aqui todas essas figuras. Se hoje fizesse um filme do nível de Hollywood, um filme espacial, mas que fosse em hebraico, provavelmente
iria ter várias vezes essa palavra aqui. Então é uma palavra hebraica muito antiga, que tem mais de um significado, até porque gafanhoto na Bíblia não é só arbe, tem outros nomes também. Então arbe tem significados de várias coisas, de vários bichos, digamos assim, e tem também os significados mais recentes, mais modernos, que são ligados a naves espaciais. Então, com essas informações, faz sentido os esotéricos, os espíritas, a fraternidade branca, faz sentido eles falarem que eles adentram no mundo interior e lá estão os discos voadores, lá estão seres evoluídos? Faz sentido? Claro que faz sentido. Só que a gente sabe que, na verdade, eles têm contato com anjos caídos, com seres que são hoje nossos adversários e que profanaram a criação divina. Pergunta: o que faz mais sentido? Saírem debaixo do terrom, debaixo daquela fumaceira, tanques de guerras, helicópteros, aviões, soldados, ou faz mais sentido saírem alguns bichos estranhos, alguns seres que vão atormentar quem não tem o selo de Deus? Ou seja, se não tem o selo de Deus, ele tem a marca da besta. Então, gente, é literal sim. Sairão alguns bichos, que na tradução é gafanhotos, mas em hebraico é arbe, e eles vão atormentar por 5 meses todas as pessoas que não têm o selo de Deus. Esses seres que habitam no terrom e que vão sair quando ele for aberto, eles têm um líder, eles têm um rei. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do terrom, Malach HaTerrom, cujo nome em hebraico é Abaddon ou em grego Apolion. Este nome Abaddon tem em vários versículos da Bíblia. Na verdade pode ser Abaddon ou Avadon. Qual que é a diferença? É que a letra V e a letra B em hebraico, elas são a mesma letra. E numa escrita mais moderna, né, os termos massoréticos, digamos assim, eles apenas mudaram acrescentando um ponto. Colocaram um pontinho na letra para dividir o V e o B, mas é a mesma coisa. Então pode ser Abaddon, mas pode ser Avadon. Vamos ver alguns versículos deste nome na Bíblia. O além, ou seja, o Sheol, está desnudo perante ele, e não há coberta para o Avadon. Olha só, o abismo aqui, conforme está na maioria das Bíblias, não é Terrom, e sim Avadon. Provérbios 15 é muito parecido. O além, ou seja, o Sheol, e o abismo, Avadon, estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Novamente, o Sheol e o Avadon aqui juntos, no mesmo versículo. Tanto Jó 26:6 quanto Provérbios 15:11 traz-se falando do mesmo versículo. Mas tem mais ainda, Provérbios 27:20 diz assim: o inferno, e o inferno aqui é Sheol, então, e o inferno e o abismo Abaddon, nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Percebam, Sheol e Avadon sempre juntos. Isso nos faz pensar, como aquela figura que nós vemos, de que o Sheol ele está dentro do terrom. E quem que é o rei? Quem que manda ali no terrom? O anjo do terrom, o Abaddon ou Avadon. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Na verdade, caminha para o Avadon. Olha que interessante, esse versículo aqui, para quem acompanha o canal, sabe que está falando do anticristo e de onde ele vem.
vai unir os 7 reinos que oprimiram a Israel, desde o primeiro que foi o egípcio até o último que foi o turco-otomano. Nós sabemos que o anticristo então virá desses 7 reinos, vai unir em um só. O que é isso? Uma religião, um povo. Mas aqui está dando uma sentença para ele, que ele caminha para o quê? Para Abaddon. As traduções acharam por bem colocar a palavra destruição, até porque nós já vimos que em outros casos aqui colocaram abismo. Só que Abaddon é um nome, é algo específico. É o rei do abismo, o rei do Terrom. Nós temos aqui algumas figuras ilustrativas. Então, o que significa Abaddon? Por exemplo, tá? Por exemplo, são vários significados, mas o Deus da região da morte, ou simplesmente região da morte. Então, muita gente imagina um bicho feio como esse aqui, com cara de gafanhoto, uma coisa estranha, mas pode ser simplesmente a região da morte. Então, imaginam um grande abismo. Mas nós temos ainda a deusa que afugentava os inimigos. Então há uma ideia também, os filmes principalmente, eles trazem muito isso, que Abaddon é uma mulher, é um demônio feminino. Esse é do filme O Supernatural, essa série americana que já está para encerrar. E nessa série, Abaddon é um demônio feminino. Aqui embaixo eu coloquei então 2 palavras para a gente entender. O Sheol, porque nós vimos os versículos anteriores. Sheol é uma palavra hebraica. Em grego é Hades. Então qual que é a diferença de Sheol para Hades? Apenas o idioma. É o mundo dos mortos. Nós temos alguns textos, não vou ler nesse vídeo, mas você pode pausá-lo e depois estudar na sua Bíblia. E nós temos também o Gehinnom, ou ainda o Gehinnom, tanto faz, é uma expressão hebraica, que em grego seria o Gena. Este sim, nós traduzimos, é traduzido na nossa Bíblia como inferno. Quando nós lemos na nossa Bíblia a palavra inferno, ou é o Sheol ou é o Gehinnom. Pessoal, faria algum sentido que esses gafanhotos seriam máquinas, tanques de guerra, soldados, e que fosse atormentar exatamente aqueles que não têm a marca ou o selo de Deus na sua testa? Faria algum sentido? Não faria nenhum sentido. Claro que aqui são seres que moram no Terrom. Concluindo, pessoal, o Terrom é um mundo que está debaixo da terra. No Terrom há vida, há habitantes. Esses habitantes, a Bíblia descreve os gafanhotos, que na verdade é Arbe, e eles têm uma aparência que é semelhante a algumas coisas, mas a gente não sabe a aparência verdadeira. Esses seres são híbridos, não sabemos. O máximo que a gente pode é especular. Poderiam ser os filhos desses anjos caídos, os filhos de Abaddon, por exemplo, mas nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: as pessoas que hoje chegam até o Terrom, elas têm contatos com seres que habitam no Terrom. Com certeza ali elas falam com esses anjos que estão aprisionados. Para entender melhor, assista a Lenda dos Néfilins. No próximo vídeo desta série, nós vamos falar sobre os portais subterrâneos, dessas pessoas que chegam até o Terrom e falam com esses supostos seres evoluídos. Na verdade, estão falando ali com espíritos. Nós vamos ver como eles chegam, quais seriam os portais. E por que eu quero falar isso? Porque tem muitos servos de Deus que estão entrando nessa também. Tem algo na mente que precisa ser desenvolvido para se sair do corpo e ir para esses lugares. E servos de Deus estão
querendo fazer esses tipos de treinamento, essas meditações. Então eu quero alertar sobre isso e informar que tem uma maneira da gente conhecer o mundo espiritual totalmente pela permissão e vontade de Deus, que é o jejum. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.